E aí, galera, vamos lá? Professor Wellington Júnior, tô na área, hein? XP resolve. Temos aqui uma questão de refração, uma questão bem interessante. Enem 2014, primeira aplicação. Vamos lá? A questão diz, uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios de incidente e refratado igual a 1,4. Vejam lá. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9 em vez do 1,4 aqui, tá? A questão quer saber qual foi o comportamento do raio refratado. Muito bem, vamos lá. Antes de começar, vamos dar uma recapitulada aqui no que acontece em relação à refração da luz. A prova do Enem, ela adora que você saiba, ela adora cobrar de você o comportamento do raio de luz ao passar do meio A para o meio B, com índice de refração diferente. Esse raio vai se aproximar da linha normal ou se afastar da linha normal. A prova do Enem adora fazer isso, ok? Para isso, fique ligado. Nesse caso aqui, eu tenho um raio de luz, meu aluno, minha aluna, passando do meio A para o meio B, e vejam que nesse desenho eu tenho o índice de refração do meio de baixo, o meio B, maior que o índice de refração do meio A, no meio de cima. Então isso quer dizer que esse raio aqui, ele está passando do meio menos refringente, ok? Para o meio mais refringente, tá certo? E o que é que acontece quando um raio passa do meio menos refringente para o meio mais refringente? Esse raio incide e se refrata assim, se aproximando da linha normal, ok? Então aqui eu tenho, ângulo de refração. Bacana? Vamos para esse caso aqui agora da direita. Vejam que aqui agora eu tenho, índice de refração do meio A, ok? E índice de refração do meio B menor que o do meio A. Então, isso quer dizer que o índice de refração de cima, né, do meio A é maior. Esse raio ele está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. E o que acontece quando esse raio incide do meio de maior índice de refração para um menor índice de refração? Ele se refrata assim, se afastando da linha normal. Bacana? Guarda isso aqui. Vamos para cá agora. Essa questão, ela precisa que você fique ligado, meu aluno, minha aluna, na chamada lei de Snell-Descartes. Nós temos aqui, os índices de refração dos meios 1 e 2, ou dos meios A e B aqui, e o seno dos ângulos de incidência e de refração. E é sobre esses senos que a questão está abordando aqui. Vejam o que a questão falou aqui, Nesse sentido, a gasolina não adulterada, olha só, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Isso quer dizer que se eu pegar aqui a nossa lei de Snell, olha lá, passar esse N1 para este lado da igualdade, passar o seno de R para o outro lado da igualdade, eu posso ter esse desdobramento aqui da lei de Snell. Isso é igual a isso, tá? Fique ligado, beleza? Vindo para cá, notem que eu tenho seno I sobre seno R igual a 1,4, ok? Se eu fizer uma continha aqui bem rápida, eu posso verificar o seguinte, seno I sobre seno R não é N2 sobre N1, eu posso dizer que N2 sobre N1 é igual a 1,4, não é isso? Ou N2 igual a 1,4 N1. Beleza? Se aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2,
qual é o índice, qual é o meio que tem o maior índice de refração? É o meio 2, né? Então, eu tenho aqui, ó, N1, e aqui eu tenho N2, ela maior do que N1, ok? A mesma coisa eu tenho aqui desse lado, ó. A gasolina adulterada, ó, tem o mesmo valor, a mesma razão, seno I sobre seno R igual a 1,9. Como seno I sobre seno R é igual a N2 sobre N1, eu posso dizer que, ó, N2 sobre N1 é igual a 1,9 ou N2 igual a 1,9 N1. Notem. Então, se aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2, isso quer dizer que o meio 2 é maior que o meio 1, não é isso? Nos dois casos, o raio de luz está passando do meio menos refringente para o mais refringente. Beleza? Vamos matar aqui a questão? Vamos acabar com a questão? Tá aqui o raio de luz, ó. Vai passar para o outro meio com maior índice de refração. O que acontece com esse raio? A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. O quê? O raio vai se refratar, ó, se aproximando da normal. Beleza? Tranquilo? Vejam nesse caso aqui que o meio 2 ele tem um índice de refração ainda maior em relação ao meio 1 do que esse. Então, o que é que vai acontecer com esse raio aqui, pessoal, para a gente acabar com a questão de vez? Esse raio também vai se aproximar da normal. Só que como a diferença é maior, né? Como a razão é maior do que nesse caso, olha o que o raio de luz vai fazer, ó. Ele vai se aproximar ainda mais da normal. Ok? Então, quando a questão aqui pergunta, ó, qual foi o comportamento desse raio refratado, né? Resposta da questão, aproximou-se da normal a superfície de separação. Ok? Resposta da questão, letra C. Tá certo? Vamos ver os outros itens? Na letra A ele falou, ó, mudou de sentido. Como assim? Nesse caso, por exemplo, nesse desenho, veja que ele está em diagonal de cima para baixo, né? Ele continua em diagonal aqui de cima para baixo, ok? Então, o sentido do movimento não mudou, tá? Então, não pode ser a letra A a resposta da questão, ok? Até porque, quando ele fala aqui mudou de sentido, ele está querendo ver se você pensa que esse raio passou direto aqui, ó, sem sofrer desvio. Isso não acontece aqui, tá? Letra B, sofreu reflexão total. Quando é que esse raio aqui vai sofrer uma reflexão total? É quando ele passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, ok? A reflexão total ocorre sempre nesse sentido, do mais refringente para o meio menos refringente. Aqui nessa situação estamos fazendo o contrário. Nós estamos pegando um raio que está saindo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Aqui eu não vou ter reflexão total neste sentido, tá? Então não pode ser letra B a resposta da questão, ok? Letra D de dado. Direcionou-se para a superfície de separação, ou seja, se afastou da normal, né? Foi exatamente o contrário, né? Esse raio se aproximou da normal. Então, não pode ser letra D a resposta da questão, tá? E a letra E, atingiu o valor do ângulo limite. Se o ângulo limite fosse atingido, o que é que aconteceria com o raio de luz refratado? O raio de luz refratado faria com a normal um ângulo de 90 graus. Ou seja, para atingir o ângulo limite, o raio refratado tem que se afastar da normal. Isso não acontece aqui, né? O raio está passando do meio menos refringente para o meio mais refringente. Ele vai se aproximar da normal. Então, não pode ser aqui a letra E a resposta da questão, confirmando letra C. Valeu, galera! Até a próxima. Tchau, tchau.